Olá, meu nome é Gabriela Lima. E eu sou o Felipe Tortelli. E esse é o Essência Elemental Podcast. Sejam bem-vindos, então, ao terceiro episódio do nosso podcast. E hoje vamos trazer um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa caminhada, da nossa jornada aí que nos trouxe até este momento. Vamos falar, então, quem somos, da onde a gente veio, por que a gente está aqui. E vamos falar também sobre coisas que talvez a gente não tenha falado, talvez a gente não tenha contado. E bora lá, vamos começar. Então, quem somos? Quem é você, Felipe? No mundo das terapias, no mundo das mentorias, no mundo do profissional, do pessoal, Quem é você? do relacionamento. Quem é você como pessoa, eu acho. Vamos começar por aí? Como pessoa, eu ainda não sei. Estou estudando, estou avaliando em cima disso. Ultimamente trabalhando muito a questão da identidade, pesquisando muito sobre identidade, sobre quem eu sou, sobre o que eu sou, sobre como que eu posso mostrar ao mundo, né, as minhas potencialidades e habilidades, né? Então, hoje, definir quem eu sou, eu vou dizer que eu tô pesquisando ainda. Procurando no Google do Felipe para ver quem ele é. É o que acontece, né? Muita gente, quando eu te pergunto assim, quem tu é? Aí tu, eu sou a Gabriela terapeuta, eu sou a mulher do Felipe, eu sou mãe de 2 cachorros, eu sou, né? E aí que traz características da vida e não em si sobre quem tu é. Eu diria, sabe que eu venho pensando muito sobre isso depois que tu trouxe tudo isso que tu vem estudando sobre identidade. Até esses dias eu tava no banho essa semana pensando, quem sou eu? Porque eu já tava pensando nesse podcast, eu tava pensando assim, quem sou eu? O que eu vou dizer no podcast? E sabe que eu tenho chegado à seguinte conclusão, que a Gabriela é uma mulher que na maior parte do tempo é feliz, vibra em felicidade. Eu acho que a felicidade ela tá dentro de mim, exceto, entre parênteses, né, eu tenho muitas oscilações de humor e os meus hormônios me afetam bastante, então isso também está como uma característica minha. Então às vezes eu sou um pouco ranzinza e um pouco mal-humorada, mas na maior parte do tempo eu sou aquela pessoa que acorda feliz, que vibra isso, que é falante. Eu acho que eu vibro dessa forma, né? E me caracteriza muito. Se a gente for parar pra pensar, talvez tu fale sobre isso, sobre a teoria do Jacob. Sim, do falso eu. Do falso eu. Mas também, uma vez, né, foi perguntado pra ele, quem é você? E ele falou, eu sou Deus. Eu sou a vida. Eu sou a vida? Tá. Eu sou a vida. Eu sou a vida que é em mim e se expande. Se mostra, né? Então, ele não é jornalista, não é um pesquisador. Isso é o que ele faz, mas não é o que ele é. Tá. Eu tinha gravado que era Deus por conta da centelha divina que nós temos e que se nós somos a imagem e semelhança, se tu partir desse princípio, um pedaço de Deus, então eu também... Se a nossa essência, quando a gente consegue acessar a nossa essência, nós estamos mais próximos de Deus, teoricamente temos Deus, temos o universo dentro de nós, né? Então, quanto mais conectado com quem a gente realmente é, da onde a gente realmente veio, nós somos uma parte dele, né? Entendi. Então, por isso que ele fala, só a vida que é em mim, porque não existe passado, não existe futuro, só existe este momento, esse segundo que está existindo agora, que seria a eternidade. Então, a eternidade é o tempo presente que está transcorrendo. Tanto que não existe passado, existe presente. Existe o que tu faz hoje, que reflete, com o tempo vai refletir o teu passado, e o teu futuro também não existe. Tudo que tu faz hoje vai influenciar no teu futuro. Então, o futuro nunca chega, né? O Piaget traz isso, né? No podcast que eu vi dele esse dia, ele explicando numa tribo que a tribo não entende o conceito de futuro. Para ele só existe o momento presente e as coisas para trás. Então, o que está para frente não existe. Então, quando eles se despedem se abraçando, com muito carinho, muito amor, porque eles não sabem se algum dia vão ver aquela pessoa novamente. Mesmo que a pessoa fique uma semana fora. Porque o conceito de futuros para eles não existe. Né? Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a perceber que para tu descobrir quem tu é, tu precisa acessar a tua essência. Tu precisa olhar para dentro de ti e começar a tirar as camadas, né? A nossa essência, eu imagino a minha essência como uma grande bola de luz, com muitas cores, muita luz, mas que foi revestida ao longo do tempo ali. Quando a gente era criança, ela era muito espontânea, essa luz se expandia para todos os lugares, as pessoas veem o brilho de uma criança,
mas com o tempo é como se fosse botando algumas camadas ali, como se fosse criando um casulo em volta, a gente vai solidificando isso e se afastando de quem a gente realmente é, e começa a assumir o papel de ser uma pessoa para ser aceito, para sobreviver no ambiente. E com o passar do tempo, tu identifica que, beleza, a criança construiu isso para se proteger, para que sobrevivesse. E hoje, para tu ser tu mesmo, ser tua potência, estar feliz com o teu trabalho, com a tua família, tu precisa reconectar com quem tu é. Descobrir ali a tua essência, o que te alegra, o que te motiva, o que te traz felicidade, para que tu possa expandir isso para o mundo. E eu percebo que essa é a caminhada que a gente está trilhando. A gente, quando criou o espaço Essência Elemental, foi com esse olhar de que a gente percebeu que o nosso trabalho não é ensinar coisas para as pessoas, mas é que ajudar as pessoas para que acessem o que está dentro delas. Porque já está pronto lá, só precisa resgatar um pedacinho dessa luz para que possa trazer isso para o mundo. E eu acho que a partir disso tu começa a entender quem tu é, né? Quando as coisas que tu sente que é certo, que precisa ser feito, é o que tu faz. Então eu percebo algo assim, né? Uhum. A gente foi descobrindo ao longo do tempo só. É como se fosse as informações foram chegando cada vez mais sobre esse aprofundamento desse assunto essência, né? Uhum. A gente trouxe o nome Essência Elemental com o intuito de trazer essa concepção de que nós somos algo como se fosse o divino, né? Nós somos a formação aí dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, né? Então, era essa a ideia principal, mas ao longo do tempo a gente foi estudando mais sobre o assunto e foi chegando cada vez mais informação e foi fazendo cada vez mais sentido o nome Essência Elemental. Uhum. Interessante, esse era um ponto que a gente ia falar, né? Que já trouxemos, porque tá totalmente a ver sobre quem somos, por isso essência, né? Por isso, para começar a responder essa pergunta, a gente começa, querendo ou não, a gente começa a expor quem a gente realmente é, normalmente numa jornada profissional, né? É o profissional que faz tu cavocar para entender quem tu é, para entender como tu vai servir as pessoas. E quando tu percebe que tu tá num movimento que se foi necessário naquele início de carreira e tu faz uma transição, tu faz uma mudança brusca às vezes, é justamente para entender o que te faz feliz. Porque quando tu entende que o dinheiro tu vai fazer de qualquer maneira, então por que não escolher algo que, além de vir natural para tua vida, e ainda tu esteja conectado com aquilo e faça sentido para ti, né? Para mim, a grande pergunta que ajuda a responder e caminhar na direção disso é: o que tu faria se tu não precisasse de dinheiro na tua vida? E tu fizesse, digamos que tu tá, que nem a gente falou no último podcast, né? Tu resolveu a questão financeira da tua vida, estimou ali o valor mais exorbitante, assim, que tu, beleza, com isso aqui eu consigo fazer tudo o que eu quero fazer nessa vida. E agora? Então tá, isso tá resolvido. O que tu vai fazer a partir disso? Acho que o que tu vai fazer e o que tu vai ser. O que tu vai ser. Seria um bom qual a questionamento. contribuição que tu vai querer fazer, né? Porque as pessoas têm uma grande necessidade de se sentir útil, né? Muita gente trabalha hoje para suprir essa necessidade, né? De ser útil, se sentir útil para alguém, para outras pessoas, né? E acaba não olhando para dentro de si, né? Olhando tipo, tá, mas o que eu quero fazer para mim? Sempre acaba priorizando os outros. É mais fácil tu ajudar os outros, trabalhar pelos outros, do que tu trabalhar para ti, por ti, né? Para a tua felicidade. Enfim, retomando então o primeiro ponto, a gente acabou se desviando um pouco do assunto, mas para a introdução, né? Então, quem somos nós? Quem é a Gabriela? Então, eu diria felicidade. Às vezes a Gabriela é um pouco ranzinza, mas a Gabriela também tem esse ponto sobre o querer ajudar as pessoas, sobre o querer servir, querer contribuir, querer trazer às vezes e contribuir com o conhecimento que eu venho estudando, e nem sempre é algo que por exemplo, eu vou montar um curso e vou fazer. Não, às vezes só aqui dentro do podcast já é algo que aquece realmente o meu coração. E eu acho que mesmo que seja algo ligado ao profissional, a questão das terapias hoje vibra muito forte dentro de mim. E eu também sou uma parte baralho cigana, eu também sou uma parte terapeuta. Não consigo separar essas partes mais, tanto é que no nosso dia a dia, poxa, a gente tá olhando um filme, a gente escolhe o filme baseado também nos nossos gostos e preferências, às vezes até profissionais. Então essa parte
terapia holística, ela vibra muito forte em mim, essa parte espiritual também é uma partezinha minha. Essa parte de querer realmente viver leve, então essas eu acho que seriam características que me traduzem. É libertador, né? Tu conseguir sustentar um estilo de vida que faça sentido pra ti. Porque a gente entende que a variável dinheiro ela é importante nisso, mas é importante a gente enxergar além disso, né? Quando tu faz, que nem eu fiz, tava lendo, estudando a Bíblia ultimamente, e aí tu começa a entender ali que ou tu serve a Deus ou a Mamon, né? Tu não consegue servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, ou tu bota a tua confiança em que o dinheiro vai resolver as tuas questões, ou tu coloca em Deus, ou tu acredita em Deus que vai resolver as tuas questões. Então eu percebo quando tu te conecta e tu te sente mais presente, eu percebo que isso é mais fluido na tua vida. Então é muito louco, né? Porque o que eu percebo, né? Quanto mais conectado tu tá contigo mesmo, fazendo ali o que precisa ser feito naquele momento ali, mais as coisas tendem a fluir. E quanto mais tu tende a controlar tudo, querer controlar resultado, querer controlar tudo, parece que mais as coisas travam. Então onde a gente exerce o maior controle, muitas vezes é onde a gente precisa aprender a soltar e desapegar e sentir que tu tá sendo guiado por uma força maior, mas isso é de cada um, né? Vai muito de cada um. Isso foi o que a gente tem aprendido. Eu tô nesse momento ultimamente. Eu vou te dizer, a gente anda aprendendo, a gente vem aprendendo já faz 1 ano sobre isso na prática, né? Senão a gente não estaria aqui. E a gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre nós estarmos aqui dentro desse contexto, morando na praia, né? Sempre foi um sonho, né? Eu vou botar como um sonho, né? Tipo, morar próximo da praia, assim, né? A intenção era morar na beira da praia, mas estamos caminhando em direção a isso. Hoje estamos a 2 quadras do mar, mas... mais perto do que nunca, né? 10 minutinhos caminhando, então com os pés na areia ali. Então, para nós isso era um valor muito importante, né? E não só estar perto da praia, né? Mas estar perto da praia fazendo algo que faça sentido. Não adianta querer... se eu trabalhar 12 horas por dia só para pagar o preço de estar morando na beira da praia. Não é só estar morando na beira da praia, né? É além disso. Tanto que é a maior ilusão, né? O pessoal acha que vai morar na praia, todo dia vai estar com os pés na areia. A gente achava. Todo dia eu vou caminhar, vou correr na beira da praia. Às vezes a gente passa 2 semanas sem ver praia. Exatamente. Né? Mesmo morando aqui do ladinho. E eu até dizia assim, não, mas a gente vai dar um jeito, isso vai ser uma prioridade. E, gente, não é. Acaba mudando total. É dia a dia de cidade normal, né? Até porque a gente mora numa cidade aqui que... A gente mora em Ingleses, em Florianópolis, né? Então, é um bairro que tem movimento de cidade. Então, cidade o ano todo. Dia a dia. Só que no verão explode de gente, né? Sai gente até pelas janelas, de tanta gente que tem. Mas... aí traz o movimento da praia, verão, cidade. E uma coisa que a gente entendeu, né? Entendeu e percebeu eu surfo desde os 12, 13 anos de idade ali. Meu irmão comprou uma prancha, começou e eu fui na onda, né? Sem aprender a nadar, nada. Fui aprender a nadar com o tempo. Mas o que a gente percebeu, né? Lá com meus 15, 16 anos, eu tinha meu grupo ali de surf, eu e mais 3 amigos que a gente surfava, se juntava ali pra surfar direto. E a gente sempre teve sonho, cara, imagina... Que antes, só pra vocês entenderem, né? Eu morava em Esteio e o H morava em Canoas. Então, a praia mais próximo de Esteio ali... Tem pessoas que nos escutam que são de fora do Rio Grande do Sul. Próximo de Porto Alegre. Nós somos gaúchos, somos do Rio Grande do Sul. Muito prazer, Gabriela. Então, eu morava em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Felipe também morava nessa região metropolitana de Porto Alegre. Morando em Esteio. Em torno de 120, 130 quilômetros da praia ali. Então era 1h30 mais ou menos de carro até o lugar mais próximo para poder exercer esse esporte que a gente tanto ama, né? E lá... Um adendo. Eu fui conhecer essa praia aí adulta já, porque quando eu era criança a gente vinha para Santa Catarina, mas a gente não conhecia, eu não conhecia essa parte do Rio Grande do Sul. Fui conhecer adulta já contigo. Minha família, né, teve casa na praia há muito tempo, sempre gostou muito de Tramandaí, principalmente. E até morei um tempo lá. Mas o que acontece, né, com a vida adulta? O que eu percebo, né? Quando a gente veio morar pra cá, eu pensei, é agora que eu vou surfar todo dia, vou estar sempre na água, vou poder
fazer aquilo que lá quando eu tinha meus 16, 18, 20 anos ali era o sonho, né? Morar na praia, trabalhar na praia. Até eu brincava, né? Se eu fizesse o que eu fazia lá na praia e pudesse surfar, meu Deus, a vida tá perfeita, tá ganha. E tu sabe que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, né? Vai tendo maturidade. E o que a gente percebeu logo que a gente chegou aqui? No início até foi mais frequente, a gente foi mais pra praia, a gente usufruiu bastante dessa parte, mas o trabalho começou a ganhar uma esfera bem grande dentro da nossa rotina, de uma forma positiva, de algo que a gente gosta de contribuir, gosta de se aprofundar. Estamos estudando muitas coisas para nos lapidar e conseguir trazer boas soluções, né, para os nossos clientes. Mas só que o que acontece? Quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que essa visão de querer surfar todo dia, de estar sempre na praia, era uma visão muito da nossa adolescência, da minha pelo menos, né? Lá até os 20 anos lá, que era essa visão de mundo. E conforme a gente avançou na vida, a nossa visão de mundo muda. Então a gente entende que só a praia, só estar na beira da praia, não é tudo que a gente realmente quer, não é tudo que faz sentido. Fazia sentido para aquele Felipe de 20 anos lá, que queria surfar, só por ele ficava o dia todo dentro d'água. Mas hoje eu já entendo que o surf é interessante para mim, mas num período do tempo. Se eu surfar uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, agora aqui tá em época da pesca da tainha, então ficamos 3 meses sem poder surfar aqui nessa praia, pelo menos, tem o ponto certinho. Mas não é algo que, meu Deus, eu tô perdendo de ser eu por não estar fazendo o meu esporte que eu tanto amo nesse momento. Então eu começo a entender que, tipo, tá, eu não estou fazendo isso, mas eu estou trabalhando de uma forma com coisas que eu realmente amo, realmente gosto. Então a gente começa a perceber que, mesmo a gente estando na praia, às vezes a gente quer dar uma caminhada no centro, às vezes quer ir num shopping, às vezes quer caminhar na Beira-Mar Norte. Existem outros programas que nos satisfazem tanto quanto o estar na praia. Então, a parte aqui que sacia, eu vejo que é muita questão aquele Felipe de 20 anos, só a praia resolvia. E hoje a gente amadurece, então a gente entende que ficar em casa, às vezes assistindo um filme, para nós já nos traz uma sensação boa, um bem-estar. Então, não precisa estar sempre fazendo algo extremamente complexo para se sentir que o dia teve valor e foi aproveitado. Então, às vezes, ficar um final de semana mais off, comendo uma pipoca, olhando um filme, já nos energiza, né? Às vezes a gente vai na praia, toma um chimarrãozinho, vai caminhando ali, dá uma olhada na praia e volta. Então, esse tipo de coisa nos energiza. Antigamente era algo como se fosse, preciso ir lá, montar acampamento e ficar desde as 8 horas da manhã até 6 horas da tarde para ter um dia bem aproveitado na praia. Eu tinha essa concepção também. E hoje em dia eu já tenho uma visão bem diferente. Até porque se tu me convidar, Gabi, vamos montar acampamento na beira da praia, eu vou te dizer, olha, vou, mas tu que vai carregar as coisas, tu que vai montar o acampamento todo. Né? Então, não é ser ingrato, né? Mas as nossas prioridades parece que foram se ajustando, tanto é que hoje em dia, talvez, olha, eu já considero talvez morar um pouco mais longe da praia e talvez morar mais perto de um grande centro, talvez onde tenha uma cidade, um centro, né, um pouco maior do que a gente tem aqui, porque agora a gente já tá começando a sentir falta de algumas coisas que não tem aqui no bairro, apesar de ser um movimento de cidade. Né, tem coisas que, por exemplo, pra gente ir no shopping, a gente precisa andar muitos quilômetros, né? Precisa ir de carro e tal, é longe. E é uma coisa que, às vezes, até a gente gostava de fazer, né? Cinema, teatro... Tudo é mais longe. Então, agora... Um restaurante diferente, essas questões aí. Então, a gente tá começando a sentir falta, então, de outras opções que aqui em inglês não nos oferece mais. Mas... né? Tudo fases. E querendo ou não, é que quando tu tenha a possibilidade próxima, por exemplo, né? A gente tem que voltar lá atrás, lá quando a gente morava em Canoas, lá que era um evento ir pra praia. Até Tramandaí, que era próximo ali. Na época lá tinha que se organizar muito bem financeiramente pra passar, e passava um dia, fazia um bate-volta, né? Ia de manhã cedo, voltava de tardezinha, aproveitava a praia, aproveitava o que dava lá. Chegava lá, às vezes, um nordestão, mas... Vento. O importante era passar um momento assim, voltar com a cabeça mais tranquila.
E naquela época, Santa Catarina sempre foi muito diferencial em relação à praia, né? Porque o mar é totalmente diferente, né? O clima, ele é totalmente diferente. Então, só o fato de, a gente falou, né? O fato de estar aqui, por exemplo, fim de semana a gente não vai pra praia, mas se a gente quiser ir, tá ali. Tá ali, Tá ali. Então, vai e volta, a gente dá durante a semana, às vezes a gente vai passear com os cachorros, vai ali na hora ali, fica uns 10, 15 minutinhos ali, já dá uma energizada e volta. Então, essa possibilidade, né? Quando a gente tava lá em Canoas, lá, a gente não tinha muitos lugares para ir, assim. O lugar mais próximo acho que era Ipanema, só que não era tão próximo também, né? Era longe. Em tempo, era quase o mesmo tempo de ir a Tramandaí. Mas é isso, então, como a gente eu morei a vida inteira praticamente em Esteio, Canoas ali, até meus 32 anos ali. Vamos fechar um ano aqui agora, então eu vejo que é um aprendizado, é diferente tu morar num lugar onde tu te sinta conectado, onde faça sentido pra te viver. Parece que todo o resto da tua vida parece que flui mais naturalmente. Porque, que nem a gente passa alguns feriadões, né? E aqui é uma praia muito turística, então vem muitas pessoas de fora, né? Uhum. E pra nós é meio surreal ainda a gente tá caminhando na beira da praia ali num fim de semana de feriadão. E tu vê as pessoas acampadas ali, tu vê que eles vieram de longe, rodaram 600, 700 quilômetros para ter esses 2, 3 dias, né? Então, para nós sempre foi um valor muito grande a gente estar próximo do lugar onde a gente... Eu acho que nossas primeiras férias, né? Namorando, a gente foi aqui. Foi no Santinho. Primeiras férias, eu acho que sim. Primeiras férias juntos. Foi em 2019, foi. Em janeiro de 2019, a gente passou uma semana. Não, 2019, a gente começou a namorar em abril de 2019. Foi no mesmo ano do Protagon, então. Sim, foi, 2020. exatamente. Mas foi nossas primeiras férias, porque a gente começou a namorar em abril. Então... Férias mesmo, de pegar, né? Eu já não trabalhava mais com carteira assinada, então era mais uma questão de organização. Dias off. Mais uma questão de organização da minha agenda. Mas já trabalhava com terapias em 2019. Daí sim, foi as nossas primeiras férias juntos namorando. Esse sabe que esse aqui já é o segundo tópico, né? Que eu tinha anotado aqui, que é da onde viemos, né? E um pouco também do que estamos fazendo aqui, que era a realização de um sonho, conseguir morar perto da praia. Uhum. E a gente escolheu aqui porque tem o movimento de cidade e também tem a praia e tem opções para fazer, né, fora praia, né? Para nós era muito importante que fosse uma praia que no inverno existisse movimento de cidade. Tanto que a gente cogitou Balneário Camboriú em função disso, né? Que o Balneário parece muito... Não é uma praia que tem uma cidade, né? É uma cidade que tem uma praia. E como que nós nos conhecemos? Esse era Vai abrir o jogo? Vou abrir o jogo. Acho que, não sei se a gente já chegou a falar sobre isso nas redes sociais. Mas hoje a gente vai contar um pouco damos detalhes. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Então, como que nos conhecemos? Eu gosto sempre de usar o termo, né? O nome do aplicativo com referência, né? Então, nome do aplicativo foi Tinder com referência, né? Não foi apenas Tinder, né? Foi um Tinder com referência, né? Tinha amigos em comuns ali que ajudaram para aumentar a credibilidade e a confiança, né? Então, nós nos conhecemos no Tinder em dezembro de 2016. Pelas minhas contas. Talvez um pouco antes. Novembro, dezembro, mais ou menos, de 2016. Nós tínhamos amigos em comum, por isso que provavelmente isso nos conectou um pouco mais. E eu me lembro de olhar a foto do Felipe no Tinder e tava na piscina, um cara tatuado, daí eu fiquei assim, ai, muito heterotop, sabe? Tipo, ai, que saco, que sem paciência, sabe? Pra esse tipo de gente. Eu fiquei pensando na época. Nem vou dizer que sim. Durante muito tempo vi ele ali no Tinder e eu não dava, não rodava pra direita, né? Não arrastava pra direita, sempre pra esquerda, né? Porque eu achava que ele se achava, me passava essa imagem, assim, pelas fotos dele. O cara que surfa, deve ser meio nada a ver. Deve ser meio, sei lá. Daí, até que um dia vou dizer que sim. E aí arrastei pro lado e deu match. E aí eu peguei e
tu nunca me chamava pra conversar e tal, deu vou chamar ele pra conversar. E aí chamei o Felipe pra conversar e a gente começou a conversar, o assunto foi bom e depois disso fomos pro WhatsApp. E depois de bastante conversa, né? A gente conversou bastante, a gente conseguiu se conectar. Ficou, acho, mais de 2 semanas conversando, pô. A gente ficou um tempo. Até marcar o primeiro encontro. E a gente foi lá no Churras Drive em Canoas. Não existe mais. Que não existe mais, era muito bom lá, a gente gostava bastante. Era um container que tinha churrasquinho, né? E tinha uma área que era do lado de fora, né? Tinha os coqueirinhos e tal, tinha a grama sintética. Tinha as mesinhas de madeira, a gente gostava bastante, dava pra ver o movimento dos carros passando e tal. E foi ali que nasceu nosso primeiro momento de conversa, como a gente tá tendo aqui, né? De conversas filosóficas. Né? E foi aí que começou toda a nossa história. E a partir daí a gente começou como amigo, né? Bem próximos, assim, como amigo mesmo. E eu comecei a me apaixonar. Eu vou falar. Comecei a me apaixonar e ali por dezembro de 2016 pensei assim, ele vai pra praia. Nesse verão, eu me lembro que foi pra Garopaba. Aqui pra Garopaba. E aí eu pensei assim, verão, capaz dele conhecer alguém e se apaixonar, e aí eu vou perder a vez. Eu vou falar alguma coisa, tipo, aí eu mandei um textão. Aí eu mandei um textão dizendo, olha, tô gostando muito de ti, não sei o quê, e, né, tô me sentindo muito próxima e tal. Só um adendo aqui, tá? Um parênteses. Nessa época eu era uma mulher muito carente. Tinha muitas carências emocionais, eu tinha muitos processos emocionais. Eu tava num processo de terapia profunda. Eu perguntar se já tava fazendo essas terapias. Já tava fazendo consultas, né? Eu tava fazendo tratamento e tal. Nessa época eu ia no psicólogo, psiquiatra, terapia holística, fazia massagem. Na parte holística que tava fazendo já, reiki? Já fazia essas sessões, então eu tava realmente investindo nessa questão de autoconhecimento, mas era recém o início da jornada, assim, sabe? Então, já tinha começado até uns meses antes da gente se conhecer, mas comecei galgando esses degrauzinhos, trabalhando a autoestima e tal, e no meio dessa questão de carência, de buscar, né, o amor de alguém para suprir alguns buracos emocionais que eu tinha, dessa questão de falta de autoestima, de autoconfiança e tal, eu me apaixonava muito fácil. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu acabei me apaixonando muito fácil por ti. Foi aí que eu me declarei. E aí eu me lembro que ele me mandou um textinho assim, dizendo, olha, então, o problema não é você, o problema sou eu. Deu, putz, cara, que merda. Desculpa, falei palavrão. E aí, depois disso, tipo, foi um forinho, assim, mas bem sutil. Ele falou assim, olha, nesse momento eu não quero namorar e tal, eu não tô preparado pra namorar. E, tipo, o problema realmente não é tu. E nesse momento, realmente, eu não me sinto preparado. E, tipo, foi super educado, super amoroso, super querido, assim, sabe? Mas eu, com a questão do ego e a autoestima, eu me senti muito, muito coitada, pra não dizer outro palavrão. Tu tava buscando as terapias, né? Eu tava no meu quarto, me trancando, meditando e buscando as minhas respostas sozinho, assim, lendo e buscando em vídeo, em mentoria. De mentoria eu digo assistindo o vídeo de várias pessoas pra entender o momento que eu tava passando, né? Porque eu também não tava num dos melhores momentos ali da minha vida. Então eu percebi que naquele momento ali não sei, a gente só sente, né? A gente não sabe explicar, né? Não, e faz todo sentido. Tu fez um trabalho a favor de nós dois. Porque eu também não estava preparada. Só que eu não via isso. Eu não tinha força pra dizer, eu não vou me envolver agora, sério, com alguém, porque eu não, emocionalmente, eu preciso cuidar de mim. E era isso que eu precisava. E com o teu não ali, tu fez um favor hiper importante pra nós dois. Pra que a gente possa estar aqui hoje. Então foi imprescindível aquele não ali naquele momento. Né? Então, tudo certo, né? E aí, depois... Naquele momento, acho que a gente ficou um tempo... A gente ficou um tempo sem se falar. A gente ficou alguns meses.
E depois de alguns meses, depois do carnaval, depois ali, acho que de Páscoa, daí a gente começou a conversar de novo. E aí foi algumas vezes, né? Idas e vindas. A gente foi até cinema algumas vezes e sem se beijar nada, só como amigos, Como assim amigo, mesmo, né? Conversar um pouco. Nessa vez eu tava muito deprimido, eu tava muito mal. No meio daí dessas idas e vindas, eu tive outros relacionamentos, o Felipe teve outras pessoas na vida dele, né? E quando a gente tava namorando com outras pessoas, a gente não se falava, né? Então eu sempre fui muito, como é que eu vou te dizer? Muito leal, muito certinha com isso, sabe? Não, eu tô namorando, eu não vou conversar contigo. Daí o Felipe também respeitava e tal, e aí a gente não se falava. Aí quando a gente eu terminava com a pessoa, aí a gente voltava, eu perguntava, e aí, tá afim de sair? Daí ele dizia, mas tu não tava namorando? Eu não tô mais. Daí a gente saía. E assim a gente ia indo, né? E sempre sem aqueles jogos, né? Sim. Isso sempre foi muito positivo pra Eu lembro gente. da gente chamar assim, e no início da conversa, tá namorando? E a pessoa dizia, tô. Ah, então tá, beleza, então. Segue tua vida aí, tudo certo. Aí eu me lembro de uma das vezes te mandar assim, tu falou, tô namorando coisa. Não, tranquilo então, segue a tua vida aí, tudo certo. Aí eu tava com um amigo meu lá, eu falei, isso aqui não vai pra frente. Barro, praga. Eu falei, não dou um mês, não dou 2 meses pra ela me chamar dizendo que não vai dar certo e a gente vai voltar a sair. Só me veio assim, esse sentimento mesmo que eu comentei com esse amigo, né? E aí não deu 2 semanas, daí tu mandou mensagem, tô solteira. Bora sair, né? Então foram nessas idas e vindas. E eu acho que ali começou a aprofundar, começou a ficar mais séria essas saídas, né? Teve algumas vezes que a gente chegou a sair pra conversar como amigo mesmo, e a gente não chegou a se beijar, a gente não teve nada mais profundo, realmente foi conversa de amigo, foi o suporte mesmo, que eu tava muito mal nessa época. Realmente bem depressiva mesmo, estava num processo de depressão. E aí depois disso a gente foi se aproximando. Daí eu não namorei mais ninguém, fiquei um tempo solteira. Eu acho que foi final para 2018, para 2019 ali, né? Isso, dezembro de 2018. Daí a gente começou a se aproximar cada vez mais. E aí depois Eu sei que tu fez férias. Tu veio pro Sonho? Foi nessa vez? Sim, eu e minha família viemos aqui pra Praia do Sonho. Foi a primeira vez que eu consegui levantar cedo, sozinha. Foi uma coisa muito importante pra mim, como realmente pra lapidação da minha autoestima, sabe? Foi bem legal, assim. De levantar cedo e ver o sol nascer sozinha. Fui na beira da praia e fiquei tomando chimarrão sozinha, assim, sentada. Tinha outras pessoas passando e tal. E fiz isso tipo, uns 3 dias seguidos, assim. No terceiro dia, o pai e a mãe foram comigo, porque eles acharam legal a ideia. E aí foram comigo. Teve um dia até que eu abri o baralho cigano. Nessa época eu já tinha o curso, né? Aí até eu abri o baralho cigano pra mim, na beira da praia. Foi bem legal, bem interessante. Não me lembro orientações que saíram. Não gravava ainda. Não. E aí, depois disso, retornei. Isso foi no carnaval de 2019. Retornei pra casa, aí deu uns dias, daí a gente se viu, a gente saiu, daí a gente já tava saindo só um com o outro, né? Eu já não tava saindo com outras pessoas, tu também... Eu também não. Tu disse que também não. E aí a gente começou a se aproximar cada vez mais, e começou a se ver todo final de semana, começou a se aproximar, e olha só quanto tempo que passou de tudo isso, verdade. né? De 2016 até 2019. Então... E aí eu me lembro que logo que a gente... Aí em abril, né? Passou em fevereiro, março. Aí no início de abril ali que a gente tava mais intenso e... Aí eu vi que chegou o momento, né? Sabe quando chega o momento que tu tá saindo sério com a pessoa, tá ficando, mas não tem nada oficializado, né? Então começa a ficar estranho tu largar a pessoa, por exemplo, no sábado de noite, larga a pessoa e tu ficar o domingo sem nada pra fazer, assim, tipo, perdido. Querendo Você estar não junto podia com a estar pessoa, junto, né? Só que não tinha pessoa... intimidade ainda pra estar junto, não tá namorando, não tem muitos motivos pra... Já tinha ficado o sábado inteiro, digamos, junto, já não fazia sentido ficar o domingo, né? Faz todo sentido, né? A gente que, por uma questão de sentir muito que não preocupado se com o sente que o outro tá à vontade. pensando e não querer ser o chato, não sei o que, querer ser o chiclete, né? O tempo todo na volta.
tu acaba respeitando um espaço ali, que na verdade os dois querem estar juntos, mas os dois acabam respeitando o espaço um do outro sem saber disso, né? Uhum. Vale lembrar que nesses momentos que a gente tava junto, eu entrava escondido na casa onde o Felipe morava, que morava com os pais na época, e tinha uma porta-janela, né, na área, na frente da casa. Eu entrava por ali escondida, a gente dormia lá, no outro dia de manhã eu saía bem cedo e ele me levava em casa. Então aconteceu algumas vezes de eu estar ali muito perto dos pais do Felipe, eles nem fazerem ideia. Hoje em dia a gente dá muita risada disso, né? Várias vezes eu tive que me esconder dentro do carro, porque a mãe do Felipe aparecia na porta, e aí ficava tipo, ai, vai que ela me vê aqui, né? E eu com receio ali de estar naquela casa. Imagina ir no banheiro pra fazer xixi de manhã e com medo de encontrar alguém no corredor. Meu Deus, o coração ia lá na boca. Eu me lembro que chegou num ponto que, sabe quando tu sente que ou tu faz o pedido de namoro e vê se vai dar certo, ou eu percebi que a gente ia começar a se afastar. Então, eu tinha essa sensação também. Daí eu percebi que, tipo, se eu não fizer agora, talvez eu perca a oportunidade de ter a pessoa certa pra minha vida, né? E eu tinha exatamente essa percepção. E o que eu percebi, assim, eu já estava num processo de autoestima, trabalhando muito a autoestima, e eu estava numa percepção assim, eu não vou pressionar, eu vou simplesmente me entregar pro fluxo e confiar. Que se for ele, vai acontecer e a gente vai estreitando laços a ponto de estar namorando sem simplesmente nem perceber. Então eu só apenas confiei e larguei, e foi a primeira vez que eu consegui deixar de lado a ansiedade e apenas confiei, né? E eu tinha exatamente a mesma percepção. E foi aí que no dia 8 de abril de 2019... A gente foi no cinema. A gente foi no cinema olhar Shazam. Então a gente brinca, né? Shazam, eu quero namorar comigo. Sim. E aí a gente começou a namorar. O Felipe me pediu um namoro dentro do carro antes de entrar no cinema. Foi no final? Não, foi antes de entrar no cinema. A gente entrou entrou no cinema. Foi depois. Não, a gente entrou no cinema já namorando. E aí até na hora que tu estacionou lá no Canoas Shopping, e tu olhou pra mim e falou assim, a gente precisa conversar. Daí eu comecei a rir, começou a me dar um negócio, me deu até um frio na barriga. E aí foi aí que o Felipe me pediu namoro. Daí eu, quase que eu falei assim, agora eu vou pensar. Né, mas eu preferi não fazer essa... Vai que muda de ideia. Vai que muda de ideia. Não, resolvi não arriscar. Mas eu achei que ia ser indelicado para um momento importante. E aí aceitei, né? E a partir daí foi só ficando cada vez mais sério. Isso foi em abril de 2019. Aí ali começa a questão dos cursos, né? A gente começou a aprofundar a relação, começou a ter várias coisinhas que aconteceram nesse período, né? Aconteceu o teu DL, que foi... Meu DL foi em setembro. Em setembro, mas acho que antes disso surgiu uma oportunidade de eu prestar participei de uma seleção para engenheiro de segurança do trabalho em Balneário Camboriú. A gente foi juntos, seus pais foram. Me inscrevi, fui selecionado, fiz a parte técnica ali, numa prova teórica que a gente fazia online, em 30 minutinhos, passei, fui para as entrevistas de grupo, passei em grupo, mas daí eu fiquei entre os 3 e daí chamaram o primeiro lá e o cara está até hoje lá, então não brilhou naquele momento, mas foi um fim de semana que a gente passou em Balneário Camboriú e lá a gente já se conectou bastante com a praia, né? De ter a possibilidade de tu estar num lugar onde tu desça do teu apartamento e vá na areia ali e dá um reset, né? Pra nós a gente usa muito a praia como reset, né? Reseta um pouco a vida pra reenergizar e seguir. E tu sabe que quando a gente foi pra Balneário, nessa época, parecia já que a gente tava namorando há 1000 anos já. Já era a conexão, eu já me sentia à vontade, como eu me sinto hoje à vontade contigo. Bem interessante. Então não tinha aquela coisa de jogos mentais, né? Não, nunca teve isso. Te lembra quando a gente ia receber passe num lugar que a gente ia lá e um dos senhorzinhos falou pra gente: por que vocês demoraram tanto tempo pra se encontrar de novo, né? É bem interessante, né? O se encontrar de novo foi... Ele estava fazendo uma referência de outras vidas. Né?
né? E aí eu até comentei que a gente precisava ter algumas vivências antes de se encontrar para conseguir ter essa conexão que a gente tem hoje, né? Então, eu precisava aprender algumas coisas para conseguir, a partir de agora, a gente contribuir com o mundo juntos, né? O que mais tem? Tem muita coisa, né? Que a nossa vida foi muito pautada pelo profissional de ambos, né? E a nossa vida, Depois disso, né? a gente foi conduzido muito pelo profissional. Depois disso teve o meu DL lá em setembro, aí começou o curso de Reiki. Em setembro fiz o curso de Reiki. Setembro, outubro tu entrou na empresa. Acho que outra hora a gente grava um podcast falando dessa jornada do profissional pro espiritual, assim, como que a gente trilhou. Pode ser. Porque tem muita história dentro disso, né? E depois disso, eu me lembro que a gente tava pintando o espaço essencial, Mandala Terapias, né? Mandala Terapias Alternativas lá em Canoas, que era o espaço A físico. gente tava montando ali o ambiente, ele pintando, organizando e me lembro que abriu as inscrições pro Protagon. Na época, eu recém tinha começado a trabalhar em outro lugar pra pegar experiência. E eu me lembro que eu olhei pra Gabi, vamos, que eu já tava acompanhando já há algum tempo já. E aí a gente viu ali, eu olhei o valor, Gabi, dá pé. Só vamos ter que ir na enxuta, vamos ter que achar um hotel mais barato, vamos ter que encontrar uma maneira de fazer isso. Tem o cartão de crédito aqui, vamos parcelar, vamos dar um jeito. Eu sei que a gente deu um jeito e foi. E lá isso foi em fevereiro, foi bem no fim de semana ali, 2 de fevereiro de 2020, né? A gente lembra bastante dessa data porque foi no fim de semana ali que nossa filhada nasceu, então a gente estava lá aqui em Floripa, né? A gente morava em Canoas e viemos aqui em Florianópolis fazer o Protagon. E naquele fim de semana ali minha filhada nasceu, mas durante o evento ali para nós foi muito, pro nosso relacionamento, acho que foi um divisor de águas, né? Sim. Abriu nossa cabeça, né? Provavelmente se a gente não tivesse feito o Protagon em 2020, a gente não estaria junto. Porque ali lapidou o nosso relacionamento. E também ali a gente conseguiu alinhar aquilo que... Ali foi gerada a concepção do alinhamento. Foi ali que a gente conversar e eu tô com esse problema aqui, como é que a gente pode resolver? E a gente começou a jogar mais limpo, digamos. Isso. Um em relação ao outro, assim, isso aqui não tá legal, isso me incomoda. Como é que a gente pode alinhar? Tal decisão aqui não tá legal, tal atitude tua não tá legal, como é que a gente pode resolver isso? E me incomoda tal situação e assim por diante. Então, trazer isso pra mesa de uma forma, como é que a gente pode dizer? Uma forma, exista o diálogo, não exista acusações, não exista brigas, e sim existe uma questão de alinhamento, né? Tanto que a gente fala, a gente não briga, a gente alinha. Tem coisas que não tá legal, a gente, isso aqui não tá legal, como é que a gente pode resolver? Às vezes, claro, fica um pouquinho mais intenso, mas intenso eu digo não no sentido de briga, de gritaria e xingamento. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Mas no sentido de isso aqui é mais difícil de mexer, isso aqui vai dar mais trabalho, isso aqui tem que ter um pouquinho mais de paciência. Então, esses alinhamentos mudaram muito. E trazer pra mesa, né? A gente percebe que logo no início, tu tende a ocultar as feridas, aquilo que machuca, né? A pessoa faz um comentário, às vezes meio tóxico, e a pessoa não fala pra não querer... Pra não desagradar, Desagradar, né? E coisa. Então, isso a gente entendeu que fez um comentário tóxico, claro, não vai ser na frente de todo mundo que vai falar, mas quando os dois estiverem sozinhos, vamos alinhar ali, vamos conversar, para que nas próximas vezes não aconteça de novo, e entenda o impacto que isso tem na relação, né? Então, é bem profundo essas questões, né? Então, ali a gente trouxe a concepção do alinhamento e começamos a alinhar cada vez mais. E ali, com o relacionamento alinhado, a gente começou a estreitar os laços mais. E foi lá que a gente fez, durante o evento lá, uma projeção de 1 ano, 5 anos, 10 e 20 anos, né? E na nossa projeção de 5 anos lá estava morar na praia. Era uma das questões que a gente estava buscando, né? E é interessante que lá em 2020 a gente botou morar na praia. A gente não sabia como, não tinha nem ideia, assim, era surreal. Era algo muito distante. E foi concretizar em agosto de 2022. Sendo que antes dessa concretização, a gente foi morar num apartamento em Canoas, que era teu. Era de 1 ano, né? A meta de 1 ano era a gente morar num lugar juntos, né? Morar juntos. Que a gente morava com os pais em 2021. Isso. A gente começou foi em julho. Julho de 2021. Tem na aliança. Sim, porque entra a outra questão, né? No dia que
Eu tinha um apartamento lá em Canoas, estava alugado, daí os inquilinos... a gente pediu o apartamento, os inquilinos então se mudaram. E aí eles se mudaram numa... ele me entregou a chave assim, ó, do apartamento, acho que foi numa sexta. A gente já estava se organizando, já estava comprando algumas coisas para o apartamento. Mas eu me lembro que não tinha nem pia o apartamento, assim, ó, tava cru o apartamento. Ele me entregou a chave na sexta, a Gabi... Não, vamos se mudar, vamos hoje. Não, hoje não, sexta. Não, vamos dar uma semana, vamos instalar os negócios, vamos com calma. Quando tiver mais estruturado, a gente fala, não. É agora, tem que ser agora. Vamos lá, vamos matar no peito, vamos. Daí quando eu já percebi, essa conversa foi antes que a gente teve, né? E aí naquele momento eu percebi assim, então tá, a gente vai se mudar num sábado. E pra mim é importante ter um marco, né? Porque só ir morar junto, pra mim, era legal, era um baita do marco, mas eu queria algo a mais. Eu queria algo que viesse. Então me veio a ideia de, no dia que a gente se mudar, eu ia pedir a Gabi em casamento. E aí foi... Aí eu fiz as correrias, fui atrás da aliança, eu me lembro que eu fui na casa dela buscar eu vi qual anel, eu vi que ela usava um anel num dedo, acho que era no mesmo dedo que a aliança. Eu fui, peguei aquele anel, acho que eu medi, eu não lembro o que eu fiz, pra mandar fazer a aliança do mesmo tamanho. Botou no teu minguinho. Eu vi que aquele anel entrava no meu minguinho. Tu falou depois pra mim. É verdade. E aí eu usei isso como referência pra ela comprar as alianças. E aí quando a gente se mudou, que a gente chegou lá com um monte de coisa assim no sábado, né, que a gente parou pra jantar, aí eu fiz o pedido, né, fiz uma caixinha com... Tem foto. E aí fiz ali, aceitou, né? Cá estamos, né? Cá estamos, ainda não casamos ainda, estamos noivos ainda, mas é uma questão de só a gente se organizar um pouquinho mais aí que já vai acontecer. E eu acho que por isso que pra nós o Protagon marcou tanto, né? Porque muitas coisas que a gente colocou no papel lá, e lá, desde lá eu já vinha com essa questão do como é importante a gente escrever as coisas que a gente quer pra nossa vida. E parece que quando tu bota uma intenção ali forte, com uma emoção muito forte, tu sente aquilo, é uma questão de tempo pra que aconteça. Acho muito louco isso. A gente morou lá, estruturou o apartamento lá, quando o apartamento tá quase tudo pronto. Quando a gente ainda estava terminando de organizar, um ano depois, ainda tinha... a gente comprou o último armário 2 meses antes. Sim, a gente colocou um ventilador de teto uma semana antes de entregar o apartamento, então... A gente foi galgando degraus aos pouquinhos, né? Eu acho que essa história do como aconteceu com as transições, a gente deixa para um outro também, que é da parte espiritual ali, porque foi muito forte essa questão. O como aconteceu essa transição, né? Que depois de um ano, foi em 17 de agosto de 2022. Foi o primeiro dia aqui, oficial, né? Foi quando a gente se mudou. Então, deu um ano dentro daquele apartamento, né? E a gente entregou ele exatamente um ano. E a gente ficou algumas semanas na casa dos teus pais, né? E na casa dos meus pais ficou um monte de caixas, porque tinha um espaço lá vazio. Já tinha fechado o espaço, já tinha encerrado as atividades do espaço. Que era lá na casa dos meus pais, né? O espaço físico. E a gente colocou, inclusive, o espaço vazio que era do espaço, e as nossas coisas foram tudo lá pra dentro. E a gente deixou tudo lá estocado. Começamos a procurar apartamento, porque não tinha ainda 100% fechado aqui. E a gente tava meio que num limbo, né? A gente tava sem casa e tendo que resolver isso da noite pro dia, praticamente, né? E aí foi aí que a gente veio pra cá. A gente pegou... Passou 5, 6 dias aqui, né? E aí, como era baixa temporada, a gente pegou pelo Airbnb um valor, assim, muito baixinho, que a gente pegou uma super promoção e a gente conseguiu ficar de frente pro mar, com um valor super legal que a gente podia pagar na época. E tava tudo muito apertado, como era uma transição. Foi uns R$80 a diária, assim, tipo, algo muito surreal pra ficar perto da beira da praia. Porque a gente não podia pagar mais do que isso, era isso que a gente podia, porque menos que isso, a gente ia passar um pouquinho de trabalho, né? Num lugar talvez não fosse tão bom e tal, e a gente queria... como se fosse assim, ser uma mini férias, então tinha que ser que coubesse no bolso, mas que fosse muito legal, e para que a gente pudesse buscar um apartamento aqui. E foi aí que a gente começou a procurar. A gente veio numa segunda pra cá, eu acho. Eu acho que a gente veio numa segunda e ia ficar até sexta. Eu acho que sim. Foi uma coisa assim, então tipo, a gente chegou na segunda aqui pra começar a olhar. Então tinha que resolver isso em uma semana. E nessa época a gente tava muito conectado, né? Muito conectado com a espiritualidade, na verdade, desde então, né? A nossa conexão, ela se estreitou ali e a gente consegue
levar até hoje, né, e continuar construindo essa conexão com a espiritualidade, a gente muito conectado com a espiritualidade até hoje. E aí nessa época a gente veio pra cá, passou essas mini férias, entre aspas, procurando apartamento, entrando e saindo de apartamento, entrando e saindo de casa, pesquisando, olhando, tinha que ser algo que coubesse dentro do orçamento, mas tinha que ser também perto da praia, então a gente tinha vários itens. A gente visitou muita coisa, né? Nossa, eu fiquei tão cansada, eu cansei tanto nessa semana. Na quinta-feira, a gente achou o apartamento, né, e a gente falou pra imobiliária, tá, a gente quer esse aqui, esse apartamento, e aí a gente mandou a proposta, e aí vamos alugar, beleza. Eu lembro que eles fizeram uma análise de crédito ali, a gente ficou, tipo, acho que umas 3, 4 horas assim, tipo, é esse, nós queremos, eles pediram a documentação, a gente mandou a documentação e a imobiliária ficou assim, tá, a gente vai conferir aqui tudo, se tiver ok a gente avisa, se vai passar aqui na análise. Mas tranquilo. Tranquilo, Aí soltou, né, que a gente tava aqui bem perdido aqui nos ingleses, se olhando assim, tipo, tenso, né, tipo... Porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que olhar. Se não for, vai ser qual? Porque aquele lá encaixou muito bem, não sei o quê. Vamos ter que morar lá longe e tal, que era muito... Tu tava tensa, tu tava muito tensa. Eu tava muito tensa. Eu tava, tipo, quase chorando, assim, de tanta ansiedade, porque eu não tinha o que fazer, e era algo que eu queria muito, e a gente tinha se conectado com esse apartamento. E aí a gente... Eu mesmo que eu olhei assim, vamos dar uma volta, vamos já que estamos aí, estamos num lugar que a gente ama, vamos conhecer as praias aqui do lado aqui. E a gente foi lá pra Jurerê, né? Foi dar uma volta em Jurerê que eu não... Acho que eu nunca conheci Jurerê, ou se conhecia, eu era muito criança, não me lembro. Aí vamos lá relembrar lá. E aí no caminho de Canas... No caminho de Canasvieiras pra Jurerê, foi ali que eles mandaram a mensagem, tá aprovado. Tá aprovado. Meu Deus do céu. Tirou um elefante das costas. Eu acho que eu comecei a chorar até, eu me emocionei. Tipo, foi uma felicidade imensa, assim. E ali depois a gente foi até tomar um café. Sim. Pra comemorar, lá em Jurerê, lá no open shopping que eles têm. E a gente tomou um café na Copenhagen. Era R$8 o café pra cada um. E a gente não tinha R$8 pra tomar café pra cada um, mas a gente tomou. Né? A gente deu um jeito. E aí a gente tomou o café ali, brindando. Tem foto também disso. Sim. Tem. Não me lembro. E aí... Lembrando que sexta a gente conseguiu aproveitar a praia. Né? A gente conseguiu aproveitar um pouquinho da praia na sexta. E aí a gente voltou sábado de manhã. Isso. E no sábado... De manhã a gente voltou, no domingo a gente tava aqui já, cheio de caixa, dentro do apartamento. Não, isso foi depois, porque daí teve que assinar o contrato, imprimir o contrato, a gente passou aquela semana em Canoas. A gente passou aquela semana em Canoas assinando o contrato, eles ficaram de mandar o contrato em tantos dias, daí a gente assinou o contrato, daí eu imprimi, aí tinha que levar, registrar em cartório, toda aquela documentação, né? E eu sei que foi muito em cima, foi assim. No outro fim de semana a gente já subiu, trouxe um monte de coisa. Que daí começou a saga da mudança, né? Que a gente viu que contratar um caminhão para levar as coisas ia ficar muito caro e a gente olhou o que tinha, o que precisava, a gente tinha a ideia de trazer cama, trazer sofá, e aí a gente olhou e tipo, vamos ter que abrir mão da cama, do sofá, o resto tudo a gente já tinha vendido já, e no apartamento que já tinha sofá, já tinha cama, então pra cá foi um desapego, né? Nessa época a gente trabalhou muito a questão do desapego, te lembra? A gente desapegou do apartamento, desapegou das nossas coisas lá, tudo que a gente comprou era tudo muito bom, e era tudo muito novo ainda, né? Sim, tinha coisas, por exemplo, jarra elétrica, cafeteira, tinha coisas... Menos de um ano de uso, né? Menos de um ano de uso. Então, desapegar daquelas coisas que a gente comprou até da cor que a gente queria, né? Teve coisas que a gente ganhou. Lá era 110 e aqui é 220, né? Então a gente teve que vender tudo. Teve muita coisa que a gente ganhou, né? Coisas que a tua mãe deu pra gente um kit de eletrodoméstico com tudo combinandinho, assim, era o queridinho, né? A parte legal é que tudo que a gente conseguiu vender, a gente, quando chegou aqui, conseguiu comprar toda à vista, praticamente pelo mesmo preço, pouquinho diferença, claro, perdemos um pouquinho, mas era perto do que poderia ser, foi tudo que a gente conseguiu, a gente vendeu, né? Então, ali a gente trabalhou muito forte a questão do desapego, né? Desapegar dessas questões e acreditar mais que... E tu sabe, olha que interessante. Quando a gente morava no outro apartamento, a gente não tinha dinheiro para comprar uma air fryer. Foi uma coisa que a gente queria muito e a gente não tinha condições para comprar. Era algo fora do nosso orçamento. Colocar 200, 300 reais no orçamento iria implicar em, por exemplo,
impactar no orçamento do supermercado, de alguma conta importante. A gente sempre foi muito organizado com tudo isso, né? E não cabia no orçamento na época. E a gente ficou postergando, até que quando a gente veio morar aqui, aí a gente achou uma super promoção e aí a gente conseguiu comprar. E foi na sorte, né? A gente foi no mercado que a gente nunca vai. Nem me lembro por que a gente tava fazendo, eu acho que foi no período que tu tava fazendo as aulas teóricas da autoescola. Isso. Que tu tinha que estar com o aplicativo e a gente tinha que ir não sei onde, a gente foi fazer o rancho, não? Não, é que quando a gente foi entrar em inglês aqui, tava muito engarrafado a entrada. E aí a gente falou assim, vamos dar uma volta então em Jurerê, já que a gente não vai conseguir entrar no bairro, né? Vamos, em vez de ficar parado no engarrafamento... Sim, vamos passear um pouco. Vamos passear um pouco, porque era uma questão de horário, né? Horário de fluxo. Então, vamos dar uma passeadinha ali. E a gente tinha um tempinho. Daí, dia de semana, né? Conseguimos dar uma passeada. E aí, fomos lá no Imperatriz, em Jurerê. Foi onde a gente achou uma... Chegamos lá, tinha uma super promoção de uma air fryer gigantesca. Aquelas maiores. Não era nem previsto. Imagina se a gente tivesse que vender até mais isso, né? Mais uma coisa. Então, é tudo no seu tempo. É impressionante, né? Porque quando as coisas alinharam pra dar certo, foi uma sucessão de coisas dando certo surreal, assim, tipo, a melhor previsão que tu fizesse, o melhor pedido que fizesse não ia ser tão bom como realmente aconteceu. A gente vai falar sobre isso num outro podcast, a gente vai contar com mais detalhes sobre essa transição que nós tivemos de vir até aqui. E aí chegamos aqui, e quando chegamos aqui a gente abriu, aí mudou o nome do espaço pra Essência Elemental, e ali começou a gente a trabalhar junto, daí, literalmente. Acho que foi o primeiro momento ali que a gente oficialmente começou a trabalhar junto na mesma sala, com o mesmo objetivo. E interessante a gente estar gravando esse podcast nessa data, porque no próximo dia 10 a gente vai fazer 2 anos de noivado. O meio do ano, pra nós, de cada ano, tem sido viradas. É verdade. Tem sido marcos e viradas de chave profundas, né? Então tá fazendo 1 ano da nossa primeira ayahuasca, que a gente vai falar sobre isso no outro podcast. Sim. Na continuação, talvez, desse aqui, né? Mas fazendo também 2 anos do nosso noivado, 1 ano nesse apartamento aqui. Então foi onde a gente deu realmente grandes viradas na nossa vida. E agora a gente tá indo pra uma próxima, né? Nosso profissional, nossa maneira de lidar com a forma como a gente vai lidar daqui pra frente tá mudando também. A gente tá mudando algumas formas de trabalhar, provavelmente vão vir algumas novidades. A gente tá trabalhando muitas curas internas, né? Desde que a gente chegou aqui, eu brinco, né? Eu vim pra Santa Catarina me curar as minhas questões emocionais, me curar as relações que eu tenho comigo mesmo, né? E tem sido muito aprendizado, né? A gente está estudando muito ultimamente, então isso está nos ajudando aí a gente ganha velocidade conforme a velocidade que a gente segue com nossos estudos, né? O lado bom de estar noivo de uma terapeuta é que existe muita conversa. Se eu fosse pagar por tantas sessões de terapia, eu já estaria morando na rua, eu acho. Que horror. Várias vezes ele trazia uma coisa e eu olhava pra ele e eu trazia uma pergunta e eu começava a instigar, daqui a pouco ele tava sentado chorando. E aí a gente já entrava aí com alguma técnica ou algum... E vice-versa, né? E vice-versa, Então, muitas trocas, né? Muitas trocas. Então, houve alguns momentos tipo, antes da janta, aí surgiu um assunto, aí do nada virava em uma sessão de terapia de 4 horas. Né? E ali era trabalhado e virado mais. Investigando e cavocando e o que tá por trás disso, e por que eu tô agindo assim, por que eu tô fazendo esse comportamento se eu não quero. E aí vem da nossa área, né? Por isso que a gente acho que tá tão apaixonado por essa área de estudos, né? Pelo menos eu tenho me aprofundado cada vez mais em comportamento humano. E isso tem sido um divisor de águas pra gente, assim, né? Quando a gente começa a entender por que a gente faz o que a gente faz, né? Quanta coisa a gente tem no nosso inconsciente que a gente nem percebe que tem e acaba agindo A gente tá na carona da nossa mente, né? A gente não tá no piloto, não tá comandando pra onde a gente vai, assim, está só no fluxo. Quando tu vai descobrindo isso, tu vai tirando esse fluxo aí que não é natural e a gente começa a assumir o controle e começa a mudar completamente o jogo. E o último ponto que a gente queria comentar aqui, que eu queria trazer, que é uma pergunta... Felipe, o que tu diria para quem tá começando agora a jornada de autoconhecimento?
o melhor momento para ter começado é 10 anos atrás, né? E o segundo melhor momento é agora. Então, quanto antes tu começar a se conhecer e entender, né? Eu tenho uma técnica que eu trabalho com uma mesa ali, uma mesa radiestésica, né? Mesa quântica estelar. E uma das ferramentas, ela traz uma visão, assim, de buscar o autoconhecimento, se entender ali, olhar para dentro, né? Começar a entender, te entender como pessoa. E uma das dicas que eu trago ali para as pessoas, como é que eu busco trabalhar o autoconhecimento? Então, o primeiro ponto é entender que ele não está fora, ele está dentro. E dentro, como tu trabalha, com livros para se conhecer, entender cada vez mais a tua mente, como que tu pensa, por que tu faz o que tu faz, começar a entender essas questões. Outro ponto que eu trago ali é, por incrível que pareça, curso de desenvolvimento humano. É muito importante a gente entender como a gente funciona como humanos, né? Eu tenho uma percepção que eu escutei isso, não me lembro onde, que nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos espírito tendo uma experiência humana. Então, esses cursos de desenvolvimento humano, tu entender como o humano, como a mente humana funciona, eu vejo que ele é muito agregador para o autoconhecimento. Porque é como se tu recebesse um manual do ser humano. Então, tu veio para essa vida para ser um ser humano. Mas tu não sabe como que o ser humano faz, como que ele pensa, como que ele age, como é que funciona o processo de pensamento, de tomada de decisão. Então, quando tu começa a entender como que funciona o ser humano, começa a buscar curso de desenvolvimento humano, entender como tu age em sociedade, em ambiente, eu percebo que tu começa a agregar valor, tu começa a entender cada vez mais o teu autoconhecimento. Então, tu começa por esses meios externos e depois através de rituais, dinâmicas ali de autoconhecimento, de trabalhar a tua espiritualidade, de cavocar, né? Eu fui uma pessoa que andei por diversas religiões atrás desse autoconhecimento. E quando eu entendi que não estava na religião em si, na espiritualidade em si, no entendimento das coisas em si, muito alinhado com o que eu já sentia, só ganhou proporção. Então eu vejo que começa com o que tem. Se hoje o que tem é fazer um cursinho ali, ou assistir um vídeo no YouTube, então hoje lugares para tu procurar isso é o que mais tem. É importante entender em que momento tu tá na tua vida e o que tu quer. Se eu fosse dar uma dica pro Felipe lá de 10, 15 anos atrás, mergulha em estudar, vai fazer curso, vai fazer dinâmica, vai fazer aquilo que te desafia, né? E normalmente onde a gente tem receio de fazer algum curso, alguma coisa, é onde a gente mais precisa mexer. Então, quando a gente tem esse bloqueio, eu não sei se é isso que eu quero, não sei se aqui vai ser, talvez vai mexer coisas que eu não estou preparado, a gente percebe que é ali que tu tem que ir. Não, é que tu não tá preparado. É que só não tá preparado porque tu não quer. Tua mente sabotando para que, sabe que se tu for ali, tu vai mexer em coisas que pode resolver grande parte, né? E que muitas vezes vai doer. E aí a gente posterga porque a gente sabe que vai doer. Cutucar na ferida que a gente fala, né? Então, às vezes é arrancar o curativo rápido, né? Pra começar a cutucar na ferida e ir lá, dentro, no inconsciente. E pra ti? O que eu diria para quem está iniciando num processo de autoconhecimento é não tenha medo. Daqui a 1 ano, 2 anos, tu vai olhar para trás, como a gente está fazendo aqui, olhando para trás, né, com esse episódio aqui do podcast, e tu vai sentir orgulho de ti, tu pode ter certeza. Tu vai ter orgulho da tua caminhada, tu vai ver o quanto que tu mudou, o quanto que tu galgou degraus, mas é importante que tu comece. Por quê? O tempo ele vai passar igual, e aí cabe a ti decidir se tu quer ficar aí onde tu já está, ou se tu quer estar galgando degraus desde então, né? Então é importante o quanto antes tu começar, não ter medo. Alguns momentos vai doer, mas dói num primeiro momento para depois tu estar livre de uma crença, de uma autossabotagem e tu encontrar abundância na tua vida. Então é importantíssimo que tu comece o quanto antes. E eu vou te dizer, depois que a gente começa nessa caminhada de autoconhecimento, é muito difícil que tu escolha largar esse caminho, porque é como se fosse assim, um caminho sem volta, porque a vida melhora tanto, e aí pode ser um papo meio clichê, mas a vida melhora muito, melhora 1000%, tanto o quanto tu te sente, como tu te sente contigo mesmo, como tu te sente em relação às pessoas, tu começa a ter mais entendimento, as pessoas começam a
a ter alguns comportamentos e tu começa a avaliar se aquilo ali faz sentido, aquela pessoa tá na tua vida, não, e tu começa a estar mais consciente sobre todo o teu meio, tanto em relação a pessoas, tanto em relação a situações, em situações que tu passa a não aceitar mais, porque tudo isso vai contribuindo para uma melhor qualidade de vida e tu vai vendo que a tua vida se torna muito mais abundante a partir daí. E nós somos a prova disso, né? Hoje a gente tem um sonho realizado que é morar aqui, tudo por conta desse processo de autoconhecimento, que querendo ou não, começou lá em 2016 pra mim. E com certeza, essa Gabriela e esse Felipe que vivia lá nesse início, não são os mesmos que estão vivendo aqui hoje. Não. A gente tem que passar por uma grande transformação do modo de pensar, como a gente enxergava o mundo como mundo, né? Então, quando a gente reestruturou, começou a entender, começou a entender aonde estão as atitudes que não me levam para onde eu quero e aonde estão as atitudes e comportamentos que me levam para onde eu quero, e tu começa a agir por esse lado, tu tem que desapegar, abrir mão de muita coisa que tu era, assim. Então, é um processo disruptivo, eu diria assim, né? Tu vai deixando o teu velho eu para construir um novo eu, né? Então, quando tu define algo que tu quer viver lá na frente, a grande pergunta não é como que eu chego nesse algo, mas que pessoa eu preciso me tornar para que esse algo seja uma realidade na minha vida hoje. Então, a grande transformação está na gente, né? Não tanto no que a gente quer, mas o que a gente precisa se tornar para ser aquilo para viver aquela realidade que a gente quer viver, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Tá, só um último ponto. O que eu diria, então, para uma pessoa, na verdade, para a Gabriela, lá do ano 2000, quando ela estava com 10 anos, ou então depois quando eu já tinha os meus 20 anos, né? Para a Gabriela que tem 10 anos, eu diria, confia. Vai estar tudo certo. Olha onde a gente chegou. Vai dar tudo certo. Segue, só segue, de forma natural. Apenas sorri e abane. Né? Já diria os pinguins de Madagascar. Esses dias eu falei até um negócio assim, num atendimento. Então, apenas continue e vai dar tudo certo. Não tenha medo. E é onde a gente vai chegar ainda, né? Porque olha onde a gente chegou e olha onde a gente vai chegar ainda. E pra Gabriela de 20 anos, minha filha, tem muita coisa ainda pra te aprender. Sabe de nada, não sei de Sabe de nada. Eu vou te dizer, eu diria assim, começa desde então trabalhar aí a tua autoestima. Pra ti que já é uma adulta com 20 anos, Gabi, começa a trabalhar desde agora a tua autoestima, a tua autoconfiança, o teu autoconhecimento. Começa a te lapidar e entender que existem crenças e que a tua vida hoje é lapidada e conduzida pelas tuas crenças. E começa a trabalhar já desde então, desde os teus 20 anos, para que quando tu tiver lá os teus 26, 27, 28, tu não tenha que talvez patinar tanto como eu patinei lá no início. A autoimagem, né? É como tu te enxerga, né? A autoconfiança, tudo isso está muito relacionado à tua autoimagem, é como tu te enxerga, a visão que tu tem de ti mesmo. Toda vez que tu te imagina indo fazer algo, cumprir um desafio, qual é a visão que tu tem de ti mesmo indo lá fazer isso? Se é uma visão de ti confiante, acreditando que vai dar certo, que tu vai conseguir, tá perfeito. Agora, se é uma visão que tu olha e tu tem medo, tu tem receio, tu acha que tu vai travar, então tem algo ali que precisa ser corrigido, precisa ser curado, eu diria assim, né? Então, potencializar a forma como tu te vê, resgatar, recuperar essa autoconfiança, né? Porque todos nós nascemos plenos e a gente vai perdendo, vai distorcendo isso. Então, é reestabelecer isso, né? Restabelecer a tua autoconfiança, a tua autoimagem, como tu te enxerga diante das situações. Então, fortalecer o teu eu, né? A tua visão de eu em relação a ti mesmo. Parece papo de louco, mas quando tu vai entendendo isso, faz muito sentido. Uhum. Talvez tu não tenha entendido agora, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas foca em talvez tentar entender e começar a investigar sobre isso. Porque quanto mais faz sentido, mais perto da tua essência tu vai estar cada vez mais. E se tu tá perto da tua essência, a tua vida é abundante. Aliás, se tu vibra em essência e tu vive um momento presente, a tua vida é abundante. Então, é isso. Muito obrigado por escutar até aqui, né? Quem ficou, quem conseguiu vencer a etapa. Mas é isso, vamos nos preparar para o próximo agora. E espero que tenham gostado, espero que possam ter auxiliado alguém. Esperamos que a nossa história possa, de certa forma, inspirar as pessoas, né? A olhar um pouquinho mais para o que realmente elas querem, né? Não para o que
os outros definem para sua vida, mas o que o casal ou a pessoa busca realmente para construir a própria felicidade. Exatamente. Pessoal, obrigada por terem escutado até aqui. Se tu escutou até aqui, manda emoji de foguetinho lá pra gente no Instagram, no WhatsApp, ou então comenta lá no YouTube, comenta lá, manda pra gente emojis de foguetinho se tu escutou até aqui, até o fim. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Até semana que vem, quinta-feira da semana que vem está no ar o próximo episódio, o episódio 4. Beijo grande. Tchau!